Resumo do livro de Cipriano Carlos Lucchesi, Avaliação em Educação, Questões Epistemológicas e Práticas. O que aprendi em 50 anos de vínculos com esse tema. Editora Cortez, o livro foi lançado em 2018. Resumo da capa. O presente livro é um convite para educadores que atuam em escolas da creche à pós-graduação, como também a outros interessados, aproximarem-se da temática da avaliação em educação, avaliação da aprendizagem institucional e de larga escala. A avaliação constitui um dos 3 atos universais que todos os seres humanos praticam: conhecer fatos, ciência; conhecer valores, avaliação; praticar atos tendo por base o conhecimento dos fatos e dos valores, o agir. Afinal, ver, julgar e agir, um slogan bem conhecido. O ato avaliativo é básico para as decisões no agir humano. No caso da prática educativa, ela é a parceira do educador a lhe sinalizar a qualidade dos resultados de sua ação, possibilitando-lhe, se o desejar, tomar novas e sucessivas decisões, tendo em vista garantir o sucesso de sua ação. Querendo ou não, sempre avaliamos devido à avaliação ser um ato universal próprio da natureza humana. Contudo, o convite deste livro é para que pratiquemos esse ato no âmbito da educação formal de modo plenamente consciente. O livro é dividido em 9 capítulos, sendo que 30% do livro está no capítulo 1, que fala sobre o ato de avaliar, epistemologia e método. Então, começando, capítulo 1, o ato de avaliar, epistemologia e método, página 21. O presente capítulo destina-se a estabelecer uma compreensão epistemológica a respeito do ato de avaliar. O ato de avaliar é constitutivo do ser humano. Todos os seres humanos o praticam a todos os instantes. O ato de avaliar, como qualquer outra prática investigativa, tem por objetivo exclusivamente revelar algo a respeito da realidade. No caso, revela cognitivamente a sua qualidade, cabendo ao gestor da ação, com base nessa revelação, tomar decisões que por si só poderão e deverão trazer consequências positivas para os resultados desejados. As decisões sempre caberão ao gestor da ação, nunca ao avaliador. Ao avaliador, cabe exclusivamente investigar e revelar a qualidade da realidade. O ato de avaliar neste capítulo será, pois, configurado como uma investigação de qualidade da realidade, com a indicação dos passos metodológicos necessários à sua prática. Tópico 1. O ato de avaliar é constitutivo do ser humano. O ato de avaliar nasce com a emergência do ser humano no planeta Terra. Todo ser humano conhece fatos, incluindo aí todas as nuances específicas do ato de conhecer fenômenos e acontecimentos do mundo natural, assim como do mundo social e cultural, seja sobre a modalidade do senso comum, seja sobre a modalidade do senso crítico. Também, todo ser humano conhece valores, avalia, seja pelo senso comum, emocional, seja por recursos consistentes e metodologicamente praticados pela investigação avaliativa intencional. E ainda, todo ser humano toma decisões e pratica atos, assentado em conhecimentos, propriamente o agir, fator que se realiza através das múltiplas áreas do fazer e da arte, em suas variadíssimas possibilidades. Todo ser humano, de modo universal, pratica essas 3 modalidades cognitivas, 2 delas vinculadas ao ato de conhecer e uma terceira ao agir, subsidiado pelos conhecimentos estabelecidos no presente, como também herdados do passado. É interessante observar que os movimentos de ação católica, cuja primeira expressão foi a Juventude Operária Católica, criada em Bruxelas, na Bélgica, no ano de 1923, por iniciativa do padre Joseph Carjan, expressam essas 3 modalidades cognitivas universais do ser humano através do slogan ver, julgar e agir. Ver, abrangendo a descritiva factual da realidade.
assim como seu funcionamento. Julgar, constituído pelo conhecimento axiológico da realidade, base para as escolhas. E, por último, o agir, que expressa a capacidade de atuar com base tanto do conhecimento factual, que busca compreender o que é e como funciona a realidade, quanto do conhecimento axiológico, que subsidia as escolhas do que fazer, assim como daquilo que deve ser feito. Não existe escolha humana que possa ser realizada consciente ou inconscientemente sem base tanto no conhecimento factual como no conhecimento da qualidade da realidade. Ressaltando, não existe ato humano, simples ou complexo, que não seja precedido por um ato avaliativo. As avaliações praticadas de modo intencional e consciente nos permitem tomar decisões fundamentais para nós e para outros, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Para a abordagem epistemológica do ato de avaliar, contida neste capítulo, basta por enquanto ter a ciência de que, desde sempre, ele é constitutivo do ser humano e permanecerá com essas características pelos tempos afora. Tópico 2, página 27. Considerações epistemológicas sobre o ato de avaliar. Epistemologicamente, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade, fato que implica conhecimento. A tomada de decisão, com base nos resultados da avaliação aqui e acolá, é definida como fazendo parte do ato de avaliar, tal como pode parecer na afirmação, abre aspas, avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão, fecha aspas. Na abordagem de Daniel Stufferbein, definiu o ato avaliativo como processo de delinear, obter e fornecer informações úteis para o julgamento de decisões alternativas, ou seja, para a tomada de decisão. Observando essa afirmação de uma forma rápida e superficial, abre aspas, tomada de decisão, fecha aspas, parece pertencer ao ato de avaliar e, desse modo, fora compreendido, ao menos por mim e por muitos outros. Todavia, observando com atenção e definição acima, emerge claro que a tomada de decisão não pertence ao ato de avaliar. A preposição, abre aspas, para, fecha aspas, indica que a tomada de decisão está para além da investigação avaliativa, ainda que com base nela. Fato que conduz a estar epistemologicamente ciente de que o ato de avaliar em si, como investigação da qualidade da realidade, se encerra com, aspas, revelação de sua qualidade, fecha aspas, como abordado mais à frente nesse livro, o que implica que a tomada de decisão pertence ao âmbito da gestão da ação e não de sua avaliação. Do ponto de vista epistemológico, o ato de avaliar implica uma, abre aspas, posição de não indiferença, fecha aspas, frente ao seu objeto de investigação, o que quer dizer que nesse campo de conhecimentos não existe neutralidade. Não há possibilidade de vivermos sem avaliar aquilo que nos cerca, desde que o ato avaliativo é constitutivo do ser humano. Comentário do rodapé número 3. Usar a expressão epistemologia significa que está abordando a realidade por aquilo que essencialmente lhe constitui. No âmbito da teoria do conhecimento, a epistemologia trata da forma pela qual alguma coisa é conhecida de modo adequado por aquilo que lhe constitui. Importa ainda estar ciente de que, devido ao fato de a escala de qualidades ter uma base circunstancial, histórica e social, a qualidade atribuída por um sujeito ou por uma população a um determinado objeto poderá não ser atribuída de forma equivalente ao mesmo objeto por outro sujeito ou por outra população que se encontra em outra situação circunstancial, social, histórica e cultural. Os valores, parênteses, qualidades, fecha parênteses, sofrem interferências socioculturais. Ontologicamente, se diz que, abre aspas, a qualidade adere ao ser, fecha aspas, sem modificá-lo substancialmente, desde que o ser
continua sendo aquilo que é, ainda que a qualidade que lhe é atribuída tenha variações. Nota de rodapé número 4. A ontologia é um campo de estudos no âmbito da filosofia que aborda a constituição daquilo que existe, seguida da epistemologia, que tem por parâmetro o conhecimento justo e adequado daquilo que a realidade é do ponto de vista ontológico. Sintetizando o tópico 2, em uma prática de investigação avaliativa é necessário de 3 fatos. Primeiro, um objeto a ser avaliado. Segundo, a descritiva ou configuração factual. Terceiro, um padrão de qualidade. Ao final do percurso desses 3 passos, obtém-se a revelação da qualidade da realidade, que é o objetivo final do ato de avaliar. Então, só reforçando, o objetivo final do ato de avaliar é obter a revelação da qualidade da realidade. Tópico 3. Fontes histórico-filosóficas para a compreensão do ato de avaliar. Página 32. Nesse tópico, Lucchesi faz uma observação no rodapé de página, da seguinte forma: o leitor, para compreender o ato de avaliar como investigação da qualidade da realidade que subsidia as decisões, não necessariamente terá que se adentrar às informações abordadas nesse capítulo. Contudo, a abordagem é ilustrativa para entender como chegamos a compreender o ato avaliativo como o entendemos hoje. Então, nesse capítulo, ele vai falar sobre os aspectos filosóficos, sobre Platão, Aristóteles, e dar alguns outros exemplos, né? Eu acho inviável fazer o resumo dessa parte, o ideal seria lê-la toda, porque como envolve filosofia, tem alguns aspectos que dependem do todo para a compreensão. Então, eu vou pular esse tópico e já vou passar para o próximo. Tópico 4, página 46. Passos metodológicos da investigação avaliativa. 4.1. Primeiro passo do ato de avaliar é definir o objeto de investigação e o padrão de qualidade admitido como satisfatório. Ao praticar um ato de avaliar, o primeiro cuidado necessário do investigador é definir o objeto da investigação avaliativa, que implica delimitar o contorno do objeto da investigação, definir os recursos técnicos necessários para a coleta de dados e estabelecer o critério de qualidade assumido como satisfatório. Em primeiro lugar, delimitar aquilo que se vai investigar através do levantamento do conjunto de variáveis que configure aquilo que deseja conhecer. Segundo lugar, após definir o objeto da investigação avaliativa, importa escolher e selecionar os recursos técnicos para a coleta dos dados. Importa usar instrumentos metodologicamente estruturados e adequados aos objetivos da investigação. E o terceiro lugar, componente do projeto da investigação avaliativa, refere-se à necessidade de o avaliador ter presente ou estabelecer o padrão de qualidade do objeto a ser investigado e assumido como satisfatório. Em síntese, qualquer investigação, seja ela científica ou avaliativa, exige um projeto, um protocolo de cuidados teóricos metodológicos, caso o investigador tenha o efetivo desejo de compreender e revelar os parâmetros da realidade investigada. Como o cientista busca fugir do senso comum, tendo em vista produzir a ciência, o avaliador necessita integrar e ultrapassar o senso comum emocional, caso efetivamente tenha desejo de produzir conhecimentos avaliativos, que possam subsidiar decisões significativas, seja em projetos de ação, seja nas variáveis circunstâncias da vida social. Subtópico 4.2. Segundo passo do ato de avaliar. Produzir uma descritiva da realidade como base para a identificação de sua qualidade. Página 49. Tendo em mãos o projeto da ação investigativa, o pesquisador necessita partir para a ação de coletar os dados necessários, tendo em vista descrever o seu objeto de estudo. Isso ocorre de modo habitual no cotidiano de cada um de nós. Porém, torna-se uma necessidade consciente e explícita no contexto de investigação intencionalmente proposta. Por exemplo, ao cozer um alimento no fogão de nossa residência, a todo momento, aparentemente de modo quase que instintivo,
praticamos atos de investigação da qualidade do alimento que estamos preparando. Toda pessoa que está a cozinhar um alimento experimenta-o muitas vezes durante o cozimento, tendo em vista verificar a necessidade de novas decisões na perspectiva da melhoria de sua qualidade. Universalmente, não existe escolha que não seja precedida de um ato avaliativo, seja ele habitual e automático por parte de nosso sistema nervoso ou consciente. Já, ao praticar o ato de avaliar no contexto de projetos de ação e em situações complexas, há necessidade de ele ser conduzido sempre de forma metodologicamente consciente, tendo em vista garantir que a identificação de qualidade do objeto abordado seja consistente e, por isso, tenha sustentabilidade e validade. Nesse contexto, a coleta de dados a respeito do objeto submetido à investigação avaliativa deverá ser precisa e praticada com rigor metodológico. Com os resultados de todos os dados coletados, emergirá um retrato da situação, base para o subsequente passo no exercício da investigação avaliativa, que se refere à qualificação da realidade investigada. Subtópico 4.3. Terceiro passo do ato de avaliar: atribuir qualidade à realidade descrita. Página 52. A qualidade da realidade é revelada em uma investigação avaliativa através da atribuição de qualidade à realidade, seja ela material, psicológica, cultural, religiosa, emocional, entre outros. Existem os critérios de qualidade que usamos espontaneamente no cotidiano, no âmbito do senso comum, em função do qual emitimos nossas opiniões, que, na quase totalidade das vezes, trazem a marca da subjetividade individual, vinculada aos estados emocionais de cada um de nós. Por outro lado, também existe a modalidade de atribuição de qualidade à realidade que é consistente, consciente e crítica, desde que tem sua base em cuidados metodológicos estabelecidos e levados em conta para garantir que a identificação da qualidade de um objeto em estudo seja válida. Usualmente, quando se projeta uma ação, estabelece-se ao mesmo tempo a qualidade desejada do seu resultado. Ninguém decide e investe em uma ação sem ter previamente noção do resultado que se deseja obter com a sua consequente qualidade. Enfim, todos os resultados de uma ação, sejam eles materiais, existenciais, éticos, políticos ou religiosos, para serem considerados satisfatórios, devem atingir um padrão de qualidade desejado previamente estabelecido. A investigação avaliativa, como seu resultado final, produz a revelação da qualidade do objeto investigado, no momento em que o investigador compara a realidade descrita, obtida pela planejada coleta de dados, com o padrão de qualidade assumido como válido para o objeto em estudo, com o qual se está atuando. Concluindo, página 54. Para sintetizar, o ato avaliativo é um ato de investigar a qualidade da realidade. A avaliação é um dos 3 atos cognitivos universais do ser humano: conhecer fatos, conhecer valores e agir. Uma investigação avaliativa exige do avaliador cuidados com 3 passos metodológicos. 1. Elaboração de um projeto de investigação. 2. Produção de uma consistente descritiva do objeto da investigação. E 3. Revelação da qualidade da realidade investigada, através da comparação da realidade descrita com os parâmetros de qualidades assumidos como válidos. Em síntese, para praticar atos avaliativos, importa estarmos conscientes da epistemologia que persiste sua compreensão, assim como os passos metodológicos necessários à sua condução. Sem essa compreensão e direcionamento, provavelmente a avaliação não se realizará a contento e com o rigor necessário, fator que implicará distorções para intervenção na realidade. Capítulo 2. Uso dos resultados da investigação avaliativa. Página 57. Encerramos o capítulo anterior desse livro sinalizando que o ato de avaliar se encerra com a revelação da qualidade da realidade investigada, sendo base para a decisão do gestor da ação.
atividade diversa e, para além da investigação avaliativa, está o uso de seus resultados sobre 3 modalidades possíveis: diagnóstico, probatório e seletivo. O ato avaliativo, como investigação da qualidade da realidade, se encerra quando, através de seus procedimentos metodológicos e técnicos, revela a qualidade da realidade investigada. Os usos de suas revelações como base para decisões são da responsabilidade do gestor da ação avaliada. Isso nos ensina que a tomada de decisão, com base nos resultados da investigação avaliativa, não pertence ao âmbito da avaliação, como já sinalizamos antes nesse livro, mas sim ao âmbito de quem decide sobre o agir e sobre o modo de agir. A seguir, abordaremos os 3 usos possíveis dos resultados da investigação avaliativa: diagnóstico, probatório e seletivo. Tópico 1, página 59. Usos diagnóstico, probatório e seletivo dos resultados da investigação avaliativa. O uso diagnóstico dos resultados da avaliação é universal e constante na vida humana e se dá no contexto de uma ação em processo subsidiando decisões, tendo em vista a busca dos resultados qualitativamente desejados. Não existe ato na vida humana que não seja precedido de uma investigação avaliativa, com o consequente uso diagnóstico do seu resultado. Então, o uso diagnóstico dos resultados da investigação avaliativa é natural e universal. Passando para o campo de nossas decisões conscientes, a possibilidade do uso diagnóstico continua a se dar de forma semelhante. A função dos resultados de uma investigação avaliativa no decorrer de uma ação é subsidiar decisões relativas a essa mesma ação. O uso diagnóstico dos resultados do ato de avaliar só pode ocorrer quando a ação se encontra em andamento, desde que seus resultados ainda podem ser modificados. O seu gestor decide se a qualidade do objeto em estudo já atingiu o seu ponto de satisfatoriedade, qualidade probatória, ou se ainda há necessidade de novas intervenções, tendo em vista obter a satisfatoriedade desejada dos resultados. Todo planejador, ao configurar um projeto de ação, seja ele simples ou complexo, prevê o padrão de qualidade necessário e aceitável do resultado da ação, que será administrada por si mesmo ou por outro. Nesse caso, cabe à investigação avaliativa revelar se a qualidade da realidade avaliada está no nível aceitável, acima ou abaixo dele. Caberá ao gestor ou ao sistema que o substitui corrigir, se necessário, quando a qualidade estabelecida não é atingida. Já o uso probatório, na página 61, Lucchesi traz uma nota no rodapé. Importa distinguir entre o uso probatório dos resultados do ato avaliativo e classificação. O uso probatório ocorre quando o gestor da ação toma os resultados da investigação avaliativa, tendo em vista tomar a decisão de aprovar ou não aprovar o objeto com a qualidade já obtida. Já a classificação está comprometida simplesmente com a alocação de um objeto de investigação qualitativa dentro de uma escala de qualidade previamente estabelecida. O uso probatório subsidia o gestor a ter ciência a respeito da qualidade de sua ação, desde que está baseado na meta onde deve chegar. A classificação simplesmente aloca o objeto numa escala de qualidades. Vale observar que a classificação oferece ao gestor um mapa de qualidades, para mais ou para menos, onde está alocado seu objeto de ação em termos de qualidade. Voltando para o texto. Já o uso probatório dos resultados da investigação avaliativa se dá ao final do percurso de uma ação, ocasião em que seu gestor decide pela aprovação ou reprovação do objeto investigado a partir de sua qualificação. Uso probatório só poderá ser praticada assumindo-se que o seu objeto de estudo se encontra em sua forma final, pronta, estando encerrada a ação que o produziu. Usualmente, a qualidade probatória serve como meta da ação do gestor,
que haja em sua busca para tanto servindo-se do uso diagnóstico dos resultados da avaliação como sinalizador das decisões que necessita tomar. A meta da qualidade desejada é um farol a iluminar as decisões do gestor da ação, a fim de que ela seja obtida. Uso seletivo, página 62. O uso seletivo é a terceira modalidade possível de uso dos resultados da investigação avaliativa. Esse uso se faz presente em instituições que aplicam concursos, praticados em diversas e variadas áreas da vida humana. Nesse contexto, os resultados da investigação avaliativa sobre os resultados já obtidos estão postos exclusivamente a serviço da classificação, para o uso da qual existirão regras de corte, isto é, regras de aprovação ou reprovação. Nesse contexto, o ato avaliativo não incide sobre resultados de uma ação em processo, mas sim sobre os resultados de uma ação já encerrada em suas intervenções. O uso seletivo dos resultados da avaliação incidirá sobre produtos admitidos como prontos, podendo exclusivamente serem aprovados ou reprovados, já não havendo mais possibilidades de intervenções para sua melhoria em termos de qualidade. Tópico 2, página 64. Inter-relação entre os usos diagnósticos probatório e seletivo dos resultados da avaliação. Vale observar que o uso probatório dos resultados da avaliação mantém relação tanto com seu uso diagnóstico como com o seu uso seletivo, desde que no primeiro caso ele expressa uma meta da qualidade a ser atingida pela ação, e no segundo, ele é ponto de partida para a prática da seleção, desde que assuma que a qualidade atingida é suficiente para tanto. Em síntese, o uso diagnóstico dos resultados da avaliação é colocado a serviço da qualidade desejada dos resultados como meta da ação. Já o uso probatório seletivo dos resultados do ato avaliativo implica no estabelecimento de uma meta de qualidade para o objeto da investigação avaliativa, pessoas, objetos, experiências, etc., acima da qual todos serão aprovados e depois selecionados positivamente, e abaixo da qual serão reprovados e excluídos. Usualmente, agimos e tomamos decisões para chegar ao resultado de nossa ação com a qualidade desejada. O padrão de qualidade passa a ser um ponto de corte. O uso diagnóstico subsidia chegar ao padrão de qualidade desejado e o uso seletivo inclui os objetos, pessoas, experiências, projetos que atingiram a qualidade estabelecida como ponto de corte e exclui objetos, pessoas, experiências, projetos que não atingiram o referido padrão de qualidade estabelecido. Desse modo, no que se segue nesse livro, o leitor encontrará somente duas denominações para o uso dos resultados do ato avaliativo. A. Uso diagnóstico. Modalidade de uso dos resultados da investigação avaliativa de uma determinada ação a serviço da tomada de decisão do seu gestor na busca de resultados com a qualidade desejada. E B. Uso seletivo, modalidade de uso dos resultados da avaliação que tem como ponto de partida uma classificação de todos os participantes da investigação avaliativa, com um ponto de corte, na qual e acima do qual seletivamente estarão alocados os admitidos, isto é, aqueles que atingiram o padrão de qualidade desejado, e abaixo do qual estarão alocados os excluídos, aqueles que não atingiram o padrão de qualidade desejado. Em síntese, quem decide pela forma de uso dos resultados da investigação avaliativa, diagnóstico ou seletivo, é o gestor da ação. Lembrar que o gestor da ação pode ser um indivíduo ou uma instituição, representada por um grupo de pessoas. Tópico 3. Curva estatística como recurso de leitura dos dados da investigação avaliativa, página 67. As curvas estatísticas expressam dados coletivos, tais como de grupos de segmentos sociais da sociedade como um todo, enfim, dados do coletivo. Por isso, útil, no caso para a leitura dos dados relativos às turmas de estudantes em salas de aula,
as nossas instituições escolares, assim como as instâncias administrativas do sistema de ensino. O modelo de curva estatística elaborada por Gauss, 1777 a 1855, denominava, abre aspas, curva normal, fecha aspas. Pode auxiliar-nos de forma gráfica e visual a compreender e expressar os resultados das investigações em geral, como também da investigação avaliativa. A curva estatística proposta por Gauss admite que tudo o que existe pode ser expresso por um desenho gráfico que expressa a distribuição das informações obtidas numa investigação dentro de uma tabela de categorias, abre aspas, inferior, médio e superior, fecha aspas. A curva normal é considerada uma curva estatística simétrica, tendo um maior volume de fenômenos investigados alocados no espaço, abre aspas, médio, fecha aspas, do desenho da curva e menores volumes nas pontas dos mesmos desenhos, níveis, abre aspas, inferior e superior, fecha aspas. O desenho gráfico, então, da curva normal informa que um grande número dos investigados, uma grande maioria, é alocado na categoria médio e um número menor de exemplares alocado nas categorias superior e inferior. Concluindo, página 71. O uso diagnóstico dos resultados da investigação avaliativa será sempre o parceiro do gestor, se o seu desejo for a conquista da satisfatoriedade em relação ao resultado de sua ação. Nesse contexto, avaliação e gestão são fundamentais para a conquista de resultados positivos de uma ação. Tudo assumindo que a avaliação será sempre subsidiária da gestão. Como um par inseparável, a gestão não terá como conquistar a satisfatoriedade dos resultados de uma ação sem a parceria da avaliação. O uso probatório será como meta a ser atingido por uma ação. O uso diagnóstico realiza o papel mediador de alerta ao gestor. E o uso seletivo pertence exclusivamente ao âmbito dos concursos e das disputas, onde os concorrentes são selecionados. Na execução de uma ação, não perder de vista que, para um gestor, o uso diagnóstico dos resultados da investigação avaliativa é fundamental, à medida que o seu papel é administrar a busca de um resultado positivo desejado decorrente de sua ação. Capítulo 3, página 73. Avaliação da aprendizagem na escola. Vicissitudes conceituais, históricas e práticas. Vicissitude significa sequência de transformações ou mudanças. No presente capítulo, servindo-nos das abordagens epistemológicas a respeito do ato de avaliar e do uso dos seus resultados, expostos nos 2 capítulos anteriores, tendo em vista configurar um modo pedagógico adequado de agir no que se refere à avaliação da aprendizagem no contexto da atividade educativa escolar, como também compreender o que tem acontecido historicamente com essa prática, com um olhar voltado para o passado, para o presente e para o futuro. De início, importa que nós educadores compreendamos que o ritual da avaliação da aprendizagem do estudante tem por objetivo essencial permitir ao educador, como gestor da sala de aula, tomar decisões no seu acompanhamento e na sua orientação, e ainda, se necessário, na reorientação de sua aprendizagem. E, por último, permitir ao educador registrar o seu testemunho para o presente e para o futuro, de que investiu no ensino do seu estudante e ele aprendeu suficientemente bem aquilo que deveria ter aprendido em conformidade com o currículo estabelecido e o plano de ensino elaborado, tornando-se competente nos conhecimentos como nas habilidades próprias da área com a qual está atuando no ensino. Essa é a função da avaliação da aprendizagem e do uso diagnóstico de seus resultados, raramente praticado, como veremos ao longo desse capítulo. Nota de rodapé número 1. Vale lembrar que o registro do desempenho do estudante em sua aprendizagem, seja ele realizado através de notas, registro numérico, seja através de relatório descritivo, não pertence propriamente ao ato avaliativo,
que, como temos visto, representa um modo de investigar a qualidade da aprendizagem do estudante. O registro é tão somente um registro. Voltando para o texto. Vale registrar que em nossa história educacional, tanto em nosso país como fora dele, com o passar dos anos, reduziram-se os investimentos no uso diagnóstico dos resultados do ato avaliativo, presentes nas propostas iniciais da Constituição da Educação Escolar na modernidade europeia, da qual somos herdeiros, e acentuaram-se os investimentos no seu uso seletivo sobre a modalidade dos exames escolares. Vale observar que esse modelo europeu de organização da educação escolar expandiu-se pelo mundo através das atividades missionárias religiosas, que acompanharam a colonização das terras descobertas nos séculos XV e XVI. No presente momento histórico da educação escolar em nosso país, o uso seletivo dos resultados da avaliação tem presença extensamente predominante e, por vezes, chegando à exclusividade em muitas de nossas escolas. O fator que mais revela esse predomínio está comprometido com os altos índices de reprovação em nossas instituições escolares, como também com o novo uso como seu uso como recurso de ameaça através das possibilidades de reprovação, tendo em vista, supostamente, manter o controle disciplinar dos estudantes em sala de aula, assim como também, supostamente, mantê-los dedicados aos estudos. Tópico 1. Sobre o ato de avaliar a aprendizagem na escola. Página 76. Compreende-se a avaliação como o ato de investigar a qualidade da aprendizagem do estudante, fator que implica em cuidados metodológicos específicos, desde que na sala de aula a investigação avaliativa incide sobre o desempenho do estudante tomado individualmente. A semelhança do que faz a ciência, revelando o que é a realidade e como ela funciona. A avaliação da aprendizagem em sala de aula, por seu turno, revela a qualidade da aprendizagem do estudante individual em seu percurso de estudos, aí encerrando sua ação e seu papel. Será o gestor da ação, deverá fazer uso dos conhecimentos obtidos pela investigação, tendo em vista orientar a sua ação. Nesse contexto, importa que o educador tenha clareza de quando está agindo como gestor e quando está agindo como avaliador. O profissional é único, mas os papéis são distintos e importa que assim sejam compreendidos, mantidos e praticados, a fim de que o educador se torne ciente que, ao lugar de gestor na sala de aula, é responsável pela criação das condições para o sucesso da aprendizagem dos estudantes e que, no papel de avaliador, é responsável pela investigação da qualidade dos recursos da ação de ensinar e de aprender. Como já lembramos nos capítulos anteriores, o ato avaliativo não resolve nada, ele é meramente subsidiário, auxiliar do gestor. No caso aqui abordado, gestor da sala de aula. Na investigação avaliativa da aprendizagem dos estudantes, caso sua qualidade se manifeste insatisfatória, caberá ao educador, como gestor da sala de aula, tomar as decisões necessárias, tendo em vista a conquista da satisfatoriedade, sendo esse o seu desejo. Porém, à medida que a aprendizagem se manifeste satisfatória, tomará ciência de que sua ação pedagógica já produziu o padrão de qualidade previamente estabelecido. A reprovação nesse contexto significa a frustração do ato pedagógico, desde que esse é o recurso ativo pelo qual o professor investe no sucesso de sua ação, isto é, na aprendizagem satisfatória dos estudantes que ensina. O professor, no papel de avaliador, deverá percorrer 3 passos do ato de avaliar, configurados no primeiro capítulo deste livro, agora aplicados no espaço de ensinar e aprender. Em primeiro lugar, haverá a necessidade de planejar a investigação da qualidade da aprendizagem dos estudantes, o que equivale a tomar o currículo adotado, o projeto pedagógico da escola e seu plano de ensino como configuração daquilo que deve ter sido levado em conta nas atividades. Em segundo lugar, na investigação da qualidade da aprendizagem dos estudantes, há a necessidade de coletar os dados. O que importa
é ficarmos cientes de que só poderemos saber se o estudante adquiriu determinado conhecimento ou habilidade à medida que ele manifeste isso por meio de variadas possibilidades de recursos de coletas de dados a respeito de sua aprendizagem e de seu desempenho. Não há como ter ciência daquilo que se dá dentro do outro, a menos que ele o revele através de algum recurso mediador. A subjetividade pertence a cada ser humano em sua individualidade. Só podemos saber o que se passa com ele se ele o revelar. Por último, em terceiro lugar, dever-se-á atribuir qualidade ao desempenho dos estudantes, comparando a descritiva de sua aprendizagem, obtida pela coleta de dados com o padrão de qualidade previamente estabelecido como aceitável no plano de ensino e no currículo adotado. Em síntese, avaliar a aprendizagem dos estudantes significa investigar cuidadosamente a qualidade das condutas adquiridas, fator que subsidia o educador em suas tomadas de decisão, tendo em vista o sucesso de cada um de todos os estudantes que são colocados sob sua responsabilidade. Tópico 2, página 81. Usos dos resultados da avaliação da aprendizagem em nossas escolas. 2.1. Uso seletivo. Entendemos que, na escola brasileira, hoje, seja ela pública ou particular, servimos-nos dos resultados do ato avaliativo predominantemente sobre a modalidade seletiva, alocando o desempenho do estudante num ponto de uma escala de qualidades, com sua consequente aprovação ou reprovação, a depender do ponto de corte que estabeleça como aceitável. Ao longo da modernidade, a prática do uso de resultados da avaliação da aprendizagem tendeu para o predomínio da modalidade seletiva, que, afinal, ainda vivenciamos hoje, como consequência de uma longa história de 500 anos. A partir do início dos anos de 1970, no Brasil, a denominação exames escolares foi desaparecendo do nosso vocabulário escolar cotidiano, ao tempo em que a expressão avaliação da aprendizagem, estabelecida pelo educador norte-americano Ralph Tyler em 1930, seguiu ganhando espaço até que, em 1996, com a publicação da nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela ganhou foro de cidadania em nosso meio educacional. Nesse contexto, mudamos a denominação de exames escolares para avaliação da aprendizagem, mas não mudamos a prática que permaneceu seletiva, tanto durante o ano letivo, como também ao final do ano letivo, com a aprovação ou reprovação dos estudantes para a série subsequente. Então, nesse contexto, predomina o uso seletivo dos resultados da investigação avaliativa, em função do que alguns estudantes serão promovidos e outros não. Alguns serão incluídos, outros excluídos. Que características tem o uso seletivo dos resultados da avaliação da aprendizagem, como vem sendo praticado no cotidiano em nosso meio escolar? 1. O uso seletivo dos resultados das avaliações exige que o estudante revele seu desempenho em sua aprendizagem de modo pontual, ou seja, só valem os conhecimentos e habilidades revelados de modo positivo, aqui e agora, no momento em que os testes e tarefas são realizados. Não valem nem antes nem depois desse momento. Importa observar que o pontual, o aqui e agora, é uma característica dos testes destinados a selecionar candidatos em um concurso. Por outro lado, vale observar que a sala de aula é um lugar de aprendizagem e não de seleção. O concorrente em um concurso disputa uma vaga. O estudante em sala de aula já a tem, desde que se encontra matriculado em uma turma de estudantes. Afinal, o estudante vai à escola para aprender, não para disputar uma vaga. O uso seletivo dos resultados da avaliação por parte do sistema de ensino pode ser percebido pelo fato de que o registro do resultado da aprendizagem é realizado usualmente por símbolos numéricos, que, transformados indevidamente em quantidades, possibilitam o estabelecimento de médias de notas, supondo que as médias de notas representam médias de conhecimento.
No caso, a qualidade do desempenho dos estudantes é transformada indevidamente em quantidade, fato que, do ponto de vista da aprendizagem, representa um deslocamento da qualidade de sua base epistemológica para assumir as características de quantidade. Nota de rodapé número 8. Epistemologicamente, a qualidade não existe em si, mas em outro. Em conformidade com o exposto no capítulo 1º deste livro, a realidade é expressa pelo substantivo, aquilo que a coisa é, e a qualidade pelo adjetivo, aquilo que é atribuído à realidade. Por isso, no caso, a qualidade da aprendizagem não deveria ser expressa por quantidade, nota numérica, mas sim por expressões qualitativas, tais como satisfatório, insatisfatório. Voltando ao texto. Na página 87, Lucchesi dá um exemplo quanto ao uso de notas. Exemplificando, um estudante em um determinado conteúdo ou em uma unidade de ensino apresentou uma aprendizagem insatisfatória e obteve nota 2. Profissionalmente, o professor o orienta em novos investimentos nos estudos e é submetido a nova avaliação. Então, apresenta uma qualidade satisfatória em sua aprendizagem, que é registrada pela nota 9. Qual será o registro de seu desempenho em nossas práticas escolares diárias? Será 5,5, decorrente da média das duas notas obtidas. 2 mais 9 é igual a 11, dividido por 2, 5,5. Aqui cabe a pergunta: se o estudante não sabia e o registro da qualidade de sua aprendizagem foi registrado pelo símbolo numérico 2, a seguir, estudou e aprendeu, passando a ter o registro da qualidade de sua aprendizagem pelo símbolo numérico 9, qual a razão para que seu registro final seja 5,5 e não 9? Após novos estudos, o estudante apresentou um desempenho com qualidade registrada pelo símbolo numérico 9. Qual a razão para que essa nota não seja a registrada, mas sim 5,5? A resposta só pode ser, abre aspas, você antes não sabia, agora você demonstra que sabe, mas eu vou registrar que você só sabe a metade, fecha aspas. Estranho, não? Todavia, é o modo de agir presente em nosso cotidiano escolar, de norte a sul, de leste a oeste desse país. As notas que, por si, deveriam representar qualidades, passam de forma contrabandeada a representar indevidamente quantidades, dando-lhes um caráter definitivo, à medida que elas encerram o processo de ensinar e aprender. O que quer dizer que o estudante permanece definitivamente classificado com a nota recebida, significando seu efetivo desempenho na aprendizagem, uma distorção assumida como uma verdade. Nessa parte, Cipriano Carlos Lucchesi indica a leitura sobre a questão das médias de notas em um livro sobre notas escolares, distúrbios e possibilidades, do próprio Lucchesi, um livro de 2014, da editora Cortez. 2.2 Uso diagnóstico, página 89. Temos que nos perguntar sobre as possibilidades do uso diagnóstico dos resultados da avaliação da aprendizagem em nossas escolas, desde que em nosso cotidiano escolar predomina o seu uso seletivo. Importa que todos sejam ensinados metodologicamente de tal forma que atinjam a qualidade de desempenho desejado. Nessa circunstância, o educador, como gestor da sala de aula, deverá assumir o papel de efetivo mediador, a fim de que todos os estudantes aprendam o necessário segundo o padrão de qualidade da aprendizagem definido como necessário. Trabalhando para que todos os estudantes atinjam a aprendizagem de modo satisfatórios, estamos decidindo abrir mão da seletividade e da exclusão, onde se faz presente um segmento dominante, ocupado por poucos, em oposição a um imenso segmento social dominado com diversas nuances de exclusão, padrão de condutas que expressam também no que se refere à exclusão escolar. Com o efetivo uso diagnóstico dos resultados da avaliação da aprendizagem em nossas escolas, temos em mãos um recurso para romper com a reprodução do modelo social burguês dentro de nossas escolas, um modelo excludente.
Nota de rodapé número 10. Modelo capitalista de sociedade que emergiu com o início da modernidade, inicialmente pelo acúmulo primitivo do capital e a seguir pela emergência do capitalismo financeiro, sustenta-se na exclusão de uma imensa maioria dos cidadãos dos bens e serviços adequados à vida. Altos índices de reprovação revelam a reprodução do modelo social dentro do qual vivemos desde há muito tempo. Importa, no presente momento histórico-social, compreender o que ocorre em nossa vida social no momento histórico no qual vivemos e, a nosso ver, encontrar mediações que possam contribuir para a sua ruptura. Voltando ao texto. Não é que a educação resolva a questão da exclusão social, mas sim que, juntamente com outros fatores, ela contribui para a redução dos níveis desse fator, através da habilitação de cada um e de todos os estudantes para a busca de um lugar digno na vida social, via sua aprendizagem satisfatória. Características do uso diagnóstico dos resultados da avaliação da aprendizagem. Número 1. A avaliação tem como objetivo revelar a qualidade da aprendizagem dos estudantes nos sucessivos momentos de sua atividade de aprender. Número 2. A avaliação subsidia decisões inclusivas a respeito do estudante, à medida que oferece ao gestor da ação pedagógica informações básicas. Exemplo, nessa circunstância, o educador em sala de aula diz, abre aspas, não aprendeu? Vem cá que lhe ensino de novo, desde que importa que você aprenda, fecha aspas. Um ato inclusivo. Número 3. O uso diagnóstico dos resultados da avaliação exige do educador uma postura acolhedora, à medida que o ato pedagógico de ensinar exige o acolhimento do estudante no estado em que se encontra, o que implica subsequente investimento em ações construtivas, tendo em vista seu crescimento até o padrão de qualidade necessário e desejado. Número 4. A modalidade diagnóstica de uso dos resultados da avaliação exige do educador um olhar construtivo, ou seja, subsidia-o a admitir que este estudante específico ou uma quantidade deles ainda não tem a posse de determinado conhecimento ou habilidade e que, portanto, necessita de mais ajuda. Número 5. Por último, o uso diagnóstico dos resultados da avaliação sustenta uma característica dinâmica, isto é, subsidia sempre uma nova possibilidade de intervenção na realidade, tendo em vista atingir o nível de satisfatoriedade desejado. Para uma escola politicamente comprometida com a democracia social, importa que nós, educadores, como gestores da sala de aula, nos sirvamos positivamente do uso diagnóstico dos resultados da avaliação, na perspectiva de garantir a todos os estudantes sobre a nossa responsabilidade alcançar o padrão satisfatório em sua aprendizagem. Tópico número 3, página 93. Como chegamos ao modelo de uso seletivo dos resultados da avaliação da aprendizagem em nossas escolas. Em 1930, Ralph Tyler, de 1902 a 1994, educador norte-americano, formulador do ensino por objetivo, frente aos altos índices de reprovação escolar presente em seu país, por aquele período, cunhou, em oposição aos vigentes exames escolares, a denominação de avaliação da aprendizagem, tendo em vista conceituar a prática de diagnosticar o desempenho dos estudantes em sua aprendizagem e subsidiar as decisões do educador na perspectiva de tornar eficiente a ação. Hoje, no Brasil, nós nos servimos da expressão, abre aspas, avaliação da aprendizagem, fecha aspas, para expressar tanto o uso diagnóstico quanto o uso seletivo dos resultados dos procedimentos avaliativos, sendo que, em nosso meio educacional escolar, predomina a segunda modalidade sobre a primeira. Certamente que, ao longo da história, existiram variados usos seletivos dos resultados de atos avaliativos, desde que a qualificação, como vimos em capítulo anterior, é adjetiva,
o que implica uma escala de qualidades, variando entre o negativo e o positivo, possibilitando a alocação do avaliado em qualquer uma das posições escalonadas. Os, abre aspas, exames escolares, fecha aspas, praticados ainda hoje em nossas escolas são temporariamente mais recentes e foram sistematizados com o advento da modernidade, à medida que a escola que nós conhecemos hoje é a escola da modernidade. Nota de rodapé, número 11. Usa-se a queda de Constantinopla em 1453 como marco histórico da passagem da Idade Média para a modernidade. Porém, a passagem de uma época histórica para a outra não se dá ex-abrupto numa determinada data, mas sim ao longo de um período. No caso, o fim da Idade Média se inicia com as feiras livres, praticadas no limite das terras dos senhores da terra, na Europa, no decorrer do século XIII, onde havia comercialização livre de produtos, atingindo seu ápice a partir dos séculos XV e XVI na Europa. A Ratio Studiorum, que significa Ordem dos Estudos. Então, a Ratio Studiorum, obra publicada pelos padres jesuítas em 1599, estruturou o modelo de ensino criado e administrado pela ordem religiosa, conhecida hoje como Companhia de Jesus, e, de outro lado, a didática magna, ou da arte universal de ensinar tudo a todos, publicada por Comênio em 1632. Só com a chegada da modernidade, somada ao crescimento populacional e às demandas do purismo religioso por parte da Igreja Católica em sua disputa com o protestantismo emergente, nasceu o modelo de escola que conhecemos hoje. A Ratio Studiorum, Ordem dos Estudos, obra publicada pelos padres jesuítas em 1599, estruturou o modelo de ensino criado e administrado pela ordem religiosa, conhecida hoje como Companhia de Jesus, e, de outro lado, a didática magna, ou da arte universal de ensinar tudo a todos, publicada por Comênio em 1632. As duas proposições deram forma ao modelo de ação pedagógica denominada de ensino simultâneo, onde um único professor ensina simultaneamente a múltiplos estudantes, atividade na qual todos devem aprender ao mesmo tempo, modelo que atravessou séculos, chegando até nós. No que se refere à avaliação da aprendizagem, na tradição da educação escolar nascida com os padres jesuítas, havia duas condutas prescritas: a pauta do professor, que deveria ser utilizada durante o ano letivo, e os exames escolares gerais que ocorriam ao seu final, por uma única vez. Importa ainda observar que, no que se refere à prática cotidiana do estudo, tendo em vista a eficiência na aprendizagem por parte do estudante, as prescrições da Ratio Studiorum determinavam as ações do professor com uma característica construtiva, o que implica um investimento pedagógico diuturno. Para tanto, prescrevia os seguintes passos para o ato de ensinar no decurso das aulas. Número 1. Exposição de um novo conteúdo. 2. Auxílio ao estudante para a compreensão do conteúdo exposto. 3. Exercícios para apropriação do novo conteúdo. 4. Correção dos exercícios. 5. Saneamento de dúvidas a respeito do conteúdo ensinado, assim como a respeito dos próprios exercícios. 6. Tarefas para casa. No dia seguinte, o ato de ensinar iniciava-se pela correção dos exercícios prescritos como atividade para ser executada em casa, e a seguir retomava-se o ensino de um novo conteúdo, servindo-se dos passos descritos anteriormente citados. No século XVI, os padres jesuítas não tinham o domínio que temos hoje sobre os processos neurológicos presentes nos atos de ensinar e aprender, desde que esses são estudos recentes. Todavia, já detinham a compreensão de que a aprendizagem por parte do estudante é ativa, uma herança de Aristóteles, que no final do século IV a.C. já tinha clareza sobre aquilo que denominou do intelecto agente, meio pelo qual uma percepção do mundo exterior através dos sentidos era desmaterializada ativamente e transformada em conceito, que subsequentemente era armazenado no intelecto passivo, na memória, tendo em vista ser utilizado em outro momento quando necessário. Na obra Leis para a Boa Ordenação da Escola, Comênio
define que na escola deveriam existir exames de hora em hora, de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, de semestre em semestre, de ano em ano. Essa sequência de provas tinha duas finalidades. Uma delas estava comprometida com o fato de que o estudante, no decurso do ano letivo, necessita aprender, enquanto as atividades de ensino são praticadas. Então, provas praticadas de modo quase que intermitente induziriam o aprendiz a estudar o necessário, e a outra finalidade estava comprometida com o aspecto seletivo dos exames, no que se referiria à passagem de uma classe inferior para uma superior. Nota de rodapé número 15. Os protestantes, em sua emergência do século XVI, assumiam a filosofia de que todo cidadão deveria saber ler e escrever, tendo em vista manter contato direto com a palavra de Deus, na Bíblia, fator que implicava manter um ensino plenamente eficiente, filosofia expressa no subtítulo da obra de Comênio, Didática Magna, ou da arte de ensinar tudo a todos. Todos, simplesmente todos, deveriam aprender a ler. Voltando para o texto. A escola não tinha como destino ensinar a poucos, porém sim ensinar a todos, desde que os protestantes desejavam a ampliação de sua modalidade de fé religiosa. Ambas as proposições pedagógicas predominantes dos séculos XVI e XVII, pedagogia jesuítica e pedagogia comeniana, ainda que tivesse prescrições para o ensino-aprendizagem eficientes, também configurariam o uso seletivo dos resultados dos atos avaliativos, à época denominados exames escolares, que ao longo do tempo assumiram predominância sobre os investimentos na aprendizagem efetiva dos estudantes no decurso do ano letivo. Esse modelo seletivo, é um modelo de sociedade para compreender a permanência das normas e práticas pedagógicas ao longo do tempo, cada vez com maior predomínio da seletividade, importa ter presente que as referidas normas foram estabelecidas sobre a égide do nascente modelo burguês de sociedade, no seio do qual o poder socioeconômico e político é centralizado, hierarquizado e excludente. Modelo de sociedade que ganha cristalização no mesmo período em que as referidas pedagogias também emergiram, século XV, XVI e XVII, e que se prolongaram até o presente momento da história. Propostas e práticas pedagógicas que, como outros fatores sociais, passaram a mediar o novo emergente modelo de sociedade, estruturado em classes sociais, dominantes e dominada, sendo que o segmento dominado é predominantemente composto pelos excluídos. A Revolução Burguesa de 1789, denominada comumente de Revolução Francesa, cristalizou o movimento revolucionário burguês, que já vinha se gestando há muito tempo na história, e então, já vitoriosa, a burguesia deixou de ser revolucionária para tornar-se conservadora. Caiu o absolutismo, representado por reis e imperadores, funções transmitidas por herança familiar, e emergiu a casta burguesa, com base na posse de bens econômicos e no poder político. Somos, pois, herdeiros desse modelo de sociedade e suas práticas sociais, entre elas a educação e, no âmbito do interesse deste livro, a avaliação da aprendizagem e o uso de seus resultados. A educação escolar poderia, ao lado de outros recursos, ser um fator de inclusão social, através da aprendizagem satisfatória por parte de todos os estudantes. Porém, ao invés disso, entrou para o rol dos recursos de exclusão e seletividade social, no seio da própria sociedade capitalista, por meio dos altos índices de reprovações nas séries escolares, findando, na maior parte das vezes, por excluir os estudantes da escola.
A prática dos exames, que historicamente expressa a prática do uso seletivo dos resultados da avaliação da aprendizagem, manifesta-se seja na história da educação, seja na prática escolar do presente. A exclusão escolar expressa uma, entre outras mediações, de exclusão social de imensas maiorias populacionais. Ela se soma a outros fatores de exclusão social. E o uso seletivo dos resultados do ato avaliativo da aprendizagem no passado, denominado de exames escolares, reproduz a dinâmica do modelo burguês de sociedade, centralizador e, portanto, na linguagem de Marx, bonapartistas. Poder que, evidentemente, exclui. Através dessa prática, a avaliação da aprendizagem na escola, de maneira usual, inclui alguns e exclui muitos estudantes, mantendo e reproduzindo o modelo burguês de sociedade, afinal, o modelo do capital. Em síntese, histórica e socialmente, estabeleceu-se o modelo de uso dos resultados da avaliação que foi e continua sendo utilizado sobre múltiplas facetas do poder pedagógico, mediando o poder social. De modo habitual, pragmático e inconsciente, todos herdamos e também reproduzimos essa modalidade de agir. Todos fomos educados escolarmente nesse modelo e então o reproduzimos. Para trabalhar com o uso diagnóstico dos resultados da avaliação da aprendizagem a serviço de uma prática educativa bem-sucedida para todos os estudantes, necessitamos abrir mão desse padrão de conduta e assumir um outro modelo de ação pedagógica, regido pela parceria e construção positiva. Finalizando, a avaliação escolar e o uso dos seus resultados podem ser, então, um recurso fundamental a serviço da democratização social. Compreender o papel da educação escolar satisfatória para todos como democratização social é uma forma de praticar a hegemonia a favor de todos, segundo os entendimentos de Antônio Gramsci. Tópico 4, página 112. Possibilidades do uso diagnóstico dos resultados da avaliação da aprendizagem. O uso diagnóstico dos resultados da avaliação será subsidiário de uma prática pedagógica consistente e transformará a avaliação em parceira, todos nós educadores, a nos avisar que investimos o necessário e que os estudantes, sobre nossa responsabilidade, já aprenderam o necessário. Ou ainda, a nos avisar que investimos, mas que eles ainda necessitam de mais cuidados para que aprendam aquilo que necessitam aprender. Desse modo, o estudante poderá sentir que sua relação com o educador é uma relação para a vida, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a construção de si mesmo e de sua identidade, assim como da vida social. Na avaliação, nós professores não precisamos julgar, mas sim diagnosticar e encontrar modos de agir que tragam soluções adequadas e satisfatórias para os impasses do cotidiano e para a aprendizagem de nossos estudantes. A avaliação da aprendizagem escolar não será um ato pedagógico isolado, mas sim um ato integrado com todas as outras atividades pedagógicas e a serviço delas. O educador, como gestor da sala de aula, ensina e, simultaneamente, avalia. E, enquanto avalia, compreende se há necessidade de investir mais e mais na aprendizagem de seus estudantes. Finalizando, o uso diagnóstico dos resultados da avaliação estará, pois, a serviço da construção da experiência de vida do educador como profissional e do estudante como cidadão em formação. Nós, educadores, como partes do princípio organizativo da experiência do educando, estaremos como adultos da relação pedagógica, subsidiando sua auto-organização.